Nesse vídeo eu quero abordar um assunto muito interessante. E nesse dia 2 de novembro, a pergunta que se faz é errado o crente ir no cemitério? É errado o crente visitar túmulos e catatumbas de parentes, amigos? E aí? Eu sou Sidney Miranda e você está no meu canal Devocional com Palavras. Para a gente entender um pouco isso, essa história é muito antiga. Os monges já obrigavam as pessoas a orarem e intercederem pelos mortos, pelas almas daqueles que não eram lembrados. Os egípcios já cultuavam essa prática e foi instituído há pouco mais de 1000 anos atrás pelos papas Silvestre, pelo Papa Leão e pelo Papa João XVII. Foi instituído o dia de rezar e interceder pelos mortos. Mas no século XIII passou a vigorar o dia 2 de novembro como o Dia dos Mortos, ou como conhecemos, o Dia de Finados. O escritor de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Mas aí, nesse dia, surgem algumas questões, algumas indagações. O crente pode ir no cemitério? O crente deve ir no cemitério? Existem algumas questões que envolvem esse assunto que a gente precisa esclarecer, né, para que não fique um assunto pesado. Uma das coisas é: qual o intuito que você vai no cemitério? Se for para você fazer orações pelo morto, se for para você pedir alguma coisa pelo morto, se for para você pedir intercessão pelo morto, está errado. Porque a Bíblia nos diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Timóteo. Então nós precisamos entender isso aí. Se for para eu ir no cemitério para clamar pela alma do morto, isso está totalmente errado. A Bíblia condena esse tipo de coisa. E nós vemos essa história narrada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas escrevendo sobre o rico e o Lázaro, quando o rico morreu e Lázaro também morreu. O rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o seio de Abraão. E aí a conversa entre o rico e Abraão, ele diz para mandar alguém, o Lázaro, vir avisar os seus amigos, porque o lugar onde ele estava não era nada agradável. E Abraão condena, o Senhor condena esse tipo de situação e fala que não teria possibilidades de um morto retornar para tentar avisar as pessoas que aqui estavam. Mas existe uma questão que é a homenagem, a saudade, a memória daquela pessoa que faleceu. Diante disso, é totalmente compreensível, é saudável que alguém visite o cemitério. Se for para limpar a catatumba, colocar flores, deixar algo mais bonito e apresentável ali, sem problemas nenhuma. Se for para lembrar da memória do morto, se for para viver o luto, não tem problema nenhum. O problema é a intenção. Qual a intenção que nós estamos indo ali no cemitério? Prestar um culto a um morto? Pedir alguma coisa? Clamar pela sua alma? Acender vela para que a alma da pessoa não ande na escuridão? Isso é totalmente abominável pela palavra de Deus. Isso não tem cabimento diante da palavra de Deus e Jesus condena isso. Mas se for apenas para homenagear a pessoa, se for para lembrar da pessoa, lembrar dos momentos bons que ela viveu junto com a gente, se for para pensar naquilo que a pessoa deixou de legado aqui, é totalmente compreensível e é totalmente louvável esse ato, essa atitude, não somente no dia 2 de novembro, que é comemorado o Dia de Finados ou Dia dos Mortos, mas qualquer dia do ano. A gente pode escolher um dia e ir lá, estar ali diante do túmulo daquela pessoa, lembrar das coisas boas. Não clamar pela alma dela, porque uma vez que a pessoa partiu desse mundo, não tem como mais voltar, e os que estão aqui não tem como passar para lá. Existe essa questão
das pessoas clamarem pelas almas, e isso é uma tradição totalmente católica, né? E os crentes não comungam dessa ideia, os crentes não praticam essa ideia, e a palavra de Deus abomina esse tipo de atitude. Mas como dissemos, se for para você homenagear alguém, se for para você lembrar dos momentos bons, se for para ir ali por causa do legado que a pessoa deixou, é interessante, é importante a gente ir. Também cuidar da lápide, cuidar da catatumba onde a pessoa está, né, o corpo dela foi depositado. Então, esse dia 2 de novembro é um dia de reflexão. Não é um dia apenas de morte. É um dia onde o mundo instituiu para comemorar o Dia dos Mortos. Mas nós sabemos que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Nós precisamos então viver da melhor maneira possível, porque a palavra nos diz que ele veio para nos dar vida, e essa vida ele quer que a gente desfrute de maneira completa, em abundância, para que a gente não fique se lamentando por um momento ou outro. Esse dia é um dia de reflexão. Salomão diz que é melhor ir num lugar onde há luto do que num lugar onde há festa. Porque onde há luto, há reflexão, há pensamento, há avaliação dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Talvez esse também seja um bom motivador para te levar no cemitério diante de uma catatumba, diante de um túmulo, para refletir, para pensar na vida. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem possa ter esclarecido algumas coisas na sua mente. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário aqui para a gente interagir um pouquinho. Fique na paz e Deus te abençoe.